Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos começando a partir de hoje uma série de 8 programas que vão ajudar você, meu amigo universitário, né? A gente sabe que tem muitos universitários que têm dificuldade, né? Saem lá do ensino médio, vêm para a universidade e muitas coisas atrapalham até no rendimento. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar, vamos falar sobre esses temas tão importantes relacionados a esta vida, muitas vezes corrida do universitário. E para isso, eu estou recebendo aqui nos nossos estudos a educadora Lisiane Gantz. Bem-vinda, Lisiane, é um prazer ter você. Ela que é educadora adventista, está fazendo um trabalho de mestrado, né? E a gente vai estar aqui aprendendo com ela também. Bem-vinda, satisfação ter você aqui com a gente. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes. Estou muito feliz em estar com vocês nestes 8 programas e vamos conversar de assuntos que são muito interessantes, porque o nosso jovem universitário, e temos agora muitos jovens universitários aqui em Belém, porque o resultado do SISU já começou a sair e nós estamos vendo aí as festas nas mídias sociais. E nós sabemos que esses meninos que tinham papai e mamãe cuidando deles, cuidando da comida, da alimentação, passam agora, de repente, a morar longe dos pais, a assumirem responsabilidades diferentes, a receberem uma pressão acadêmica diferente, e isso mexe um pouquinho com o estilo de vida desse aluno, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Muito bem, esse é um trabalho, eu queria que você falasse rapidamente esse trabalho de mestrado, por que você escolheu esse tema? Eu estou participando de um programa de mestrado em Ensino e Saúde na Universidade do Estado do Pará. E a proposta é preparar professores, docentes para o ensino universitário, dando foco a metodologias ativas, a uma linguagem, uma roupagem mais nova para os alunos, né? Então, nós vamos trabalhar metodologias ativas, vamos desenvolver um produto que é para auxiliar o professor, mas o tema, eu particularmente escolhi um tema um pouquinho até diferente dos meus colegas, né? Eu escolhi um tema voltado para a saúde do universitário. Então, trabalharei a linha de pesquisa que eu estou fazendo, mas com uma temática diferente, porque nós, como rede adventista, temos um diferencial muito significativo. Em qualquer escola, qualquer universidade adventista no Brasil, na América do Sul ou no mundo, todo e qualquer curso vai ter a disciplina Princípio de Vida Saudável, para ensinar o nosso jovem a cuidar da saúde, a cuidar da mente, para ter um sucesso acadêmico e sucesso profissional. Entendi. Porque quem tem saúde, quem tem bom estilo de vida, vai bem em tudo que se propõe. É verdade, então olha, você não pode perder essas super dicas aqui. Então vamos começar o tema de hoje, o tema geral, na verdade, escolhas e hábitos de vida do jovem universitário. E a gente vai começar hoje com um tema muito importante, né? Falando sobre o impacto da transição do ensino médio para a universidade sobre a saúde do jovem universitário. A minha primeira pergunta, professor, é a seguinte: quais são os principais fatores que influenciam aí a saúde nesse contexto de transição? Olha que interessante, né? Aqui no Pará, nós temos uma característica bem interessante, que nós temos as famílias enviando seus filhos para a capital estudar. Isso é muito comum, você vê isso com bastante frequência. Então, você já tem uma mudança de uma geografia mais rural para uma geografia mais urbana. E na geografia urbana você tem trânsito, você tem barulho, você tem uma série de fatores que vêm junto com a expansão urbana. Então, expansão urbana é um fator que influencia. A revolução industrial também, e aqui eu associo a revolução tecnológica, que estão chamando agora a 4ª revolução, né? Nossos alunos, nossos meninos universitários, eles vivem conectados o tempo todo. Isso impacta ou não na saúde? Nós vamos conversar mais detalhadamente nos próximos programas, mas já posso adiantar que o comportamento de um indivíduo, ele hoje sofre interferência de como ele relaciona com a mídia social, com o smartphone, com o tablet ou com o desktop. Outro fator muito interessante é o ganho de autonomia. Porque quando você está dentro do ambiente familiar, você tem regras, cuidados, pai gerenciando o seu tempo, pai te buscando na escola, gerenciando o horário de alimentação, mas quando você chega na universidade, você vai sozinho para a universidade. Se vira agora, né? Você determina quando, como e o que vai comer. Quando
E quanto tempo vai dormir? Se você bebe ou não bebe, ingere líquidos, por exemplo, e outras várias escolhas, né? Então, essa responsabilidade de gerenciar a própria vida é um dos maiores, né, fatores que vão influenciar essa transição. Até porque a cobrança é maior na universidade, né? Muitas vezes, né? A cobrança é maior e o professor deixa o aluno como gestor da sua própria vida. É diferente no ensino médio, o professor cobra. E aí, João, você fez a tarefa? Olha, faz a tarefa, o Ronaldo. Faz a tarefa, Mariana. Mas na universidade, não. O professor simplesmente delega a atividade e diz para tal dia deve estar pronto. Como ele vai fazer, de que maneira, sozinho, em grupo, como será? Ele tem que buscar, porque na universidade a proposta é desenvolver um aluno pesquisador, um aluno autônomo. Então isso dá um estresse diferente no aluno. Além disso, o tempo que muitas vezes é menor para fazer as tarefas, muitas vezes eu não estou nem levando em consideração, muitos universitários até têm que trabalhar fora. Exatamente, porque nem todo mundo conseguiu uma vaga na universidade pública ou tem condições financeiras de sustentar a universidade de forma integral sem precisar do trabalho. Então, quem tem que dividir estudo com trabalho tem agora cobrança no trabalho, uma demanda de serviço de qualidade que lhe é exigida e também uma demanda de qualidade acadêmica exigida pela universidade. Isso faz com que ele tenha que ficar até tarde da noite para fazer trabalho, isso gera um certo estresse, cansaço mental e tudo mais. Olha, realmente é muito pano para manga. Mas vamos lá, que tipo aí de mudança costuma ocorrer quando esse jovem ingressa na universidade? Nós já começamos a conversar um pouquinho, mas primeiro é a relação entre famílias e amigos, né? Você sai de um ambiente onde a família tem o maior poder de influência e passa para um ambiente onde os amigos têm influência. E muitas vezes o jovem universitário adquire hábitos ou pratica algumas atitudes, não porque quer ou porque gosta, mas porque quer pertencer ao grupo. Então, a escolha dos amigos determina muitos dos hábitos e escolhas que ele vai agora definir como prática na vida universitária. Até porque muitos deles estão longe do olhar paterno. Ou seja, entraram ali, não tem o pai olhando, não precisa nem fazer nada. Exatamente. Outra mudança que costuma ocorrer é a estafa mental. Então, nós temos hoje um índice interessante de abandono da universidade, inclusive em cursos como medicina, que são cursos que é um curso disputado, que meninos fazem um esforço assim quase que sobrenatural para conseguirem uma vaga pública e alguns deles, em algum momento do curso, desistem do curso por não saber lidar com a pressão, o volume de conteúdo, o volume de saber que ele precisa se apropriar. E esse estresse, com essa pressão, com essa falta de saber lidar com a rotina acadêmica também mexe muito com esse aluno, né? A alteração nos hábitos alimentares, nós já falamos isso. Ele agora come muito fast food, come um lanche na cantina da escola. Que tipo de líquido ele ingere? Ele começa a sair da ingestão de água, por exemplo, para a ingestão de refrigerantes. Refrigerantes ou dos energéticos, porque precisa ficar até altas horas acordado. Isso é um perigo. E tudo isso tem um efeito rebote. Então, se eu tenho privação de sono, uma alimentação de baixo valor nutricional, porque veja, quando a gente fala em alimentação, não necessariamente ele está deixando de comer. Esse indivíduo está comendo, porém com um valor nutricional baixo. E tudo isso, esses fatores juntos vão dar um efeito rebote em algum momento futuro. Para alguns, esse momento acontece mais rápido, para uns demora um pouco mais, depende da própria resiliência do corpo, né? Você disse aqui da alimentação que muda, a gente sabe por quê que muda. Muitas vezes ele não tem condições de comprar uma comida melhor, é até caro comer fora, né? E não tem tempo para cozinhar. Exato. Ou ele estuda ou ele cozinha, né? Aí acaba também... Ou às vezes não sabe cozinhar também. Ele não sabe, aí é outro problema. Aí a educação física, ele já não faz atividade física também, porque não tem tempo. Veja, um universitário que mora longe da faculdade, pega ônibus, ou mesmo que pegue carro e entra no trânsito, olha quanto tempo ele gasta no deslocamento. Então, o deslocamento também afeta o tempo para a prática de exercício físico, a qualidade da alimentação. E eu queria só acrescentar mais 2 pontinhos.
quando você entra na universidade, é muito comum as festas, os happy hours, os momentos. Não, vamos descontrair, porque essa semana foi assim, foi punk, como eles dizem. Foi uma semana muito difícil. E aí vão para as festas. Então, ali acontecem, às vezes, excessos, abusos, em nome do descontrair, em nome do relaxar. Nós sabemos que é muito comum entre os universitários o abuso de álcool e drogas. E isso, você entra porque está, às vezes, cansado, você entra por influência dos amigos, mas dificilmente hoje um jovem entra nesse consumo sem ter a mínima noção do perigo disso, mas o faz ainda assim. Então nós precisamos alertar e trazer isso à tona, né? E o último ponto que eu gostaria de mencionar, que também é uma mudança que ocorre, é por estar longe dos pais, muitos iniciam uma prática sexual sem cuidado, sem orientação, que pode haver a implicação na saúde física, na saúde emocional e impactar, inclusive, o rendimento acadêmico. E quando há uma gravidez, aí até o abandono. Exatamente. Então você percebe que há uma série de fatores que interferem nessa mudança e que o nosso jovem universitário precisa começar a refletir um pouquinho. Claro. Puxa, olha, em poucos minutos a gente já teve uma ideia do problemão que a gente pode enfrentar. Eu conversei com a Lisiane Gantz, ela é educadora. Estamos aí no primeiro tema, são 8 temas. Eu já queria que você adiantasse pra gente qual vai ser o tema, se a gente pode já adiantar. Podemos. Da semana que vem, pra gente prender o nosso público. Nós vamos falar sobre a relação que existe entre os hábitos de saúde e o estilo de vida para te levar ao sucesso acadêmico. Olha, você que tá aí ingressando na faculdade, na universidade, ó, aproveita essas super dicas aí da Lisiane. Lisiane, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. convite. Que Deus continue te conduzindo aí, que você faça um bom trabalho. Muito obrigado, abraço aos ouvintes e até semana que vem. Tá certo, até semana que vem, meus amigos. E eu quero contar com você aí, divulgando também. Inclusive, nós vamos colocar nas redes sociais, tá? No nosso YouTube, no nosso Facebook, o programa de hoje, os 8 programas estarão lá. Então você vai poder compartilhar com seus amigos e ajudar também aqueles que estão entrando, ingressando na faculdade, tá? Ou na universidade. Um grande abraço para vocês e até lá, se Deus quiser. Semana que vem, na próxima segunda, estaremos aqui às 9 em ponto. Valeu! Bate-papo Novo Tempo.